Graça e paz, boa noite aos meus irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas Malafaia, pelo privilégio que me concede ministrar aqui nessa noite, na Quinta da Vitória. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, a pastora Elisete, pastor Odilton Ângelo, Deus continue abençoando a sua vida. Da Josiane, que Deus continue abençoando a sua casa e sua família, pastor Jean, pastor Lucas, privilégio enorme estar aqui, estou acompanhado da minha esposa Graciele, essa mulher bonita, Deus abençoe, uma honra estar aqui com a Raquel, o Marcos, sempre bom estar entre os amigos. Todos encontraram? Digam amém. No dia seguinte, Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Quando a viu, o Senhor se compadeceu dela e lhes disse: não chores. Chegando-se, tocando no esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E o que estivera morto se sentou e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao seu redor. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fale conosco através do teu evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado. Ilumina-nos, ó Pai, para que possamos compreender um pouco mais da sua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Jesus está na região norte de Israel, ele está saindo ali da região de Cafarnaum e se dirigindo à região de Naim. O texto no verso 11 diz que no dia seguinte, depois que ele tinha operado o milagre da cura do servo do centurião, aí do verso de 1 ao verso de número 10 do capítulo 7. Mas o texto diz que quando Jesus se dirige a essa região, a Bíblia vai nos dizer: e dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim, iam com seus discípulos e numerosa multidão. Eu gosto da maneira como Lucas escreve e como ele traz uma diferença gritante entre multidão e discípulo. Não é só Lucas que vê essa diferença. Em Mateus capítulo 5, verso 1, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele vê as multidões, Mateus 5:1, e ele sobe o monte, provavelmente ali o monte Curuate Ratinho, chamado Monte das Bem-aventuranças. E Jesus sobe esse monte, e o texto vai dizer que grandes multidões chegam perto de Cristo, Jesus se assenta e também são os seus discípulos. Tanto Mateus quanto Lucas separa a multidão de discípulo. Tanto Mateus quanto Lucas não misturam os outros. Porque quando você olha esse texto, você percebe uma coisa no autor bíblico. O que Lucas e Mateus estão dizendo? Que para quem olha de fora é muito fácil saber diferenciar entre multidão e discípulo. Multidão não sabe quem Jesus é. O discípulo tem certeza de quem ele é. O discípulo tem a imagem, tem a aparência igual ao mestre. Mateus capítulo 5, verso de número 14, vai dizer que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu gosto muito dessa ideia quando fala sobre discipulado, porque quando você entra numa igreja, quando você entra nessa igreja, quando você entra na sua casa, em um ambiente onde tem uma lâmpada, o ambiente quando é iluminado, ele não diz para você: olha, eu estou iluminado. Você percebe que o ambiente está iluminado quando a lâmpada é acesa. E quando não tem lâmpada, você percebe: poxa, a lâmpada não está acesa, precisa ligar. Exatamente assim, o discípulo ele não precisa falar, aonde ele chega ele brilha. Multidão não tem luz porque a multidão anda distante de Cristo, mas enquanto mais perto de Cristo, mais luz temos. Aleluia! A multidão ela tem uma coisa diferente. A multidão é assim: quem vai pregar lá? Quem vai cantar? Quem vai estar lá?
Isso é a multidão indaga, a multidão pergunta, o discípulo não importa quem esteja, o importante é que Jesus vai estar lá. Aqui nessa quinta-feira, quando eu olho, eu não vejo multidão, eu vejo uma multidão de discípulos, aleluia! Discípulos que sabem exatamente por que estão aqui, e exatamente esse texto. Mas quando eu olho para esse texto, eu não vejo uma caminhada de 3 horas, que é mais ou menos ali colocando a geografia bíblica, de caminhada até essa região de Naim. Eu não vejo uma caminhada em silêncio, eu vejo uma caminhada onde Cristo está e há uma alegria. Eu acho interessante que aonde Cristo está, o barulho, a alegria é diferente. Em Lucas capítulo 18, verso de número 36, se você quiser abrir ou ler em casa, ou ler aí com calma, você vai ver uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima da cidade de Jericó, tem aquele cego sentado à beira do caminho, e o texto vai dizer para você, aí na sua Bíblia vai dizer assim, que barulho é esse? O cego, ele indaga a respeito do barulho que faz. E o verso 37 vai dizer, olha, é Jesus o Nazareno que está chegando. Por que o cego pergunta? Porque a pessoa deficiente visual, ela tende a melhorar, a se tornar um pouco melhor na questão dos outros sentidos, seja no tato, na questão do braille, seja na questão melhor da audição, ou do olfato, ou do paladar. O próprio organismo vai estabelecer uma espécie de mudança para a pessoa poder se adaptar pela questão de não ter a visão, a vista, os olhos funcionando de maneira perfeita. Então, a pessoa deficiente visual, ela tem de ter um ouvido, uma audição um pouco mais apurada. Esse cego que está sentado à beira do caminho, ele sabia diferenciar, pastor Jean, camelo de mula, jumento de cavalo. Ele sabe diferenciar, isso é um líbio, isso é um sírio, isso é um grego, isso é um romano, isso é um judeu. Ele sabe diferenciar. Deixa eu melhorar um pouco a respeito de um exemplo prático que aconteceu comigo. Fui pregar numa cidade no interior de São Paulo, uma cidadezinha boa, bonita, bacana. Depois que terminei de ministrar, fomos jantar. E depois da janta, a gente parou para conversar na porta do restaurante. E era mais de meia-noite. E depois desse horário, passou um rapaz fazendo barulho, estalo de moto, aquele som de escapamento. E fazia um barulho, e o pastor e os irmãos começaram a correr, e eu fiquei parado. E eu não entendi porque que eles tinham corrido. Aí o pastor falou, Ronald, você não correu? Eu falei, por quê? Porque eu ia correr. Não, a gente pensou que fosse tiro. Eu falei, filho, eu moro no Rio. Eu sei até calibre de arma e a distância que está. Porque a gente da cidade tem uma audição apurada para os barulhos. O cego está sentado à beira do caminho, ele diz o seguinte, que barulho é esse? Porque aonde Cristo está, o barulho é diferente. Aonde Cristo está, o som é diferente. E eu não vejo 3 horas de caminhada, uma multidão em silêncio. Afinal de contas, quem está no meio dele é o autor e consumador da nossa fé. Quando Cristo está, a barulho, a festa, a alegria. Nós servimos ao Deus de alegria. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não consiste nem comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Eu e você não somos um povo eufórico. Eu e você somos um povo alegre, que temos uma alegria, porque sabemos que o nosso Deus ressuscitou ao 3º dia. E aonde Ele está, a alegria manifesta. Aleluia! Aleluia, aleluia, oh aleluia. Eu acho isso aqui muito fantástico, eu acho isso aqui muito bacana. 3 horas de caminhada, quando eu olho para esse texto, eu vejo o cortejo da vida, Jesus ali no meio, Jesus caminhando, o povo em festa, o povo alegre, o povo celebrando a alegria, porque Deus estava no meio deles. Mas olha na sua Bíblia, verso de número 12, o texto diz que ao aproximar-se de uma porta da cidade, saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Lucas escreve para os gregos gostam de tragédia, coisa de happy end, feliz para sempre é coisa de árabe, conto de 1001 noite, grego gosta de tragédia. Lucas então escreve exatamente para os gregos para mostrar a imagem de uma tragédia. Esse texto aqui é uma coisa interessante, se você olhar na sua Bíblia, verso 11 a gente chama do cortejo da vida. Verso 12 é o cortejo da morte. Verso 11 tem alegria. Verso 12 tem a morte e a tristeza. Interessante que os ambientes são separados por um único detalhe. Jesus. Porque aonde Cristo não está, a morte reina. Aonde Cristo não está, a tristeza.
Aonde Jesus não está, a angústia, mas aonde Cristo está, tem esperança. Aonde Cristo está, tem vida, aleluia. E esse verso de número 12 mostra exatamente, Cristo não está presente, então quem manda aqui é a morte. A morte determina o cortejo aqui. Esse texto, no verso 12, é uma ideia de uma lei antinatural. Não é natural os pais sepultarem seus filhos. Isso é uma lei antinatural. Pela lei natural da vida, os filhos fecham os olhos dos seus pais. Isso é a lei natural da vida. Mas aqui é uma lei antinatural. Essa mulher está marcada por um sofrimento. Ela perdeu o marido há algum tempo. O texto não diz quanto tempo. Aqui é uma conjectura, eu que estou dizendo do texto. É há algum tempo. Mas agora o filho dela morre. Em outras palavras, essa mulher não sepulta só seu filho. Ela sepulta a sua história. Ela está sepultando a história dela. Ela está pondo fim a uma história de vida que teria sua família. Esse texto mostra uma mulher que está completamente sofrendo. E é exatamente essa visão que eu tenho da cidade, de algumas cidades do Brasil, de algumas pessoas. São famílias que aonde Cristo não está, estão sepultando a sua história. Aonde a morte tem reinado durante muitos anos, morte de casamento, morte da esperança, morte da alegria, e a morte tem reinado. Eu acho interessante no texto, a maneira como Lucas escreve, mostrando o choque de realidade. Infelizmente é assim, nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão sendo levadas pelo cortejo da morte. Na sua Bíblia, verso 12, quem guia esse cortejo é o Filho único. É um cadáver. Eu acho interessante a maneira como Lucas diz. Se de um lado você tem Cristo guiando, do outro você tem um cadáver guiando. Meu irmão, é assim que acontece. Se Cristo não guia a gente, outra coisa vai guiar. E essa outra coisa não nos guiará para a alegria. Ela nos levará exatamente para a tristeza. Tem um provérbio, uma cantiga, uma poesia dizendo, de Alcides e Caminha, e vai dizer, tire o seu sorriso do rosto, que eu vou passar com a minha tristeza. O verso de número 12 está imerso em tristeza. Pessoas são assim, exatamente. Quantas pessoas você cruza pelo caminho e vê pessoas chorando, padecendo, sofrendo, angustiadas, porque estão com seus mortos diante da sua vida, mortos de esperança, desespero, angústia, dor, e gente não sabe para onde ir. Mas eu acho muito bacana a maneira como o texto fala, na sua Bíblia, verso de número 13, o texto diz assim, quando a viu, o Senhor se compadeceu dela. Aqui muda tudo, irmão. Aqui muda tudo. Em primeiro lugar, Jesus está num grupo de alegria e ela está num grupo de tristeza. No seu texto sagrado, na sua Bíblia, os discípulos não enxergam ela. A multidão que está com Cristo não enxerga ela. Ela não vê Jesus. A multidão da cidade que está com ela não vê Cristo, meu Pai do céu. Mas Jesus enxerga ela. Mas por que ela não enxerga Jesus? Porque às vezes em nosso ambiente de dor e sofrimento, fica muito difícil a gente enxergar a Deus em alguns lugares. Às vezes a gente entra numa igreja como essa, com um culto maravilhoso, mas estamos mergulhados em tanta dor, em tanto sofrimento, que a gente olha para o céu e não vê Deus. Às vezes você dobra o seu joelho no quarto e você não consegue enxergar Deus. Às vezes você abre a Bíblia e você não consegue ver Deus. Não é talvez porque você não tem a fé, não. É porque a dor, o sofrimento, a angústia, o pavor, o desespero faz a gente olhar para o céu, faz a gente não enxergar a Deus. Mas a beleza do texto, o encantamento que eu tenho nessa passagem é exatamente o verso 13. O importante talvez não é que ela esteja vendo ele, o importante é que Jesus estava vendo ela. O lance aqui, meu irmão, é para te dizer uma coisa. Talvez você entrou aqui e não viu Deus desde o início do culto, mas não tem problema não. O importante é que Deus está vendo você aí agora onde você está. Deus, Ele nos enxerga, Ele conhece exatamente a sua vida e conhece a minha vida. Ele conhece a nossa história. Nós nos relacionamos com um Deus que enxerga. Aleluia! Eu e você nos relacionamos com um Deus que conhece todas as coisas. Eu acho muito interessante, Isaías 40, verso 26. Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair teu exército de estrelas todas bem contadas, e chamas cada uma pelo seu nome. Ele é forte em força e grande em poder. Quando você estuda sobre estrelas,
os astros, a astronomia. A NASA vai dizer que para cada 1 grão de areia que existe no nosso planeta, existem 3 estrelas no céu. Olha que coisa interessante. Para cada 1 grão de areia que está aí, 3 estrelas há no céu. Aí você olha para o céu e você fala assim, mas pastor, é muita estrela. Deus conhece o nome de cada uma. Se Ele conhece o nome de estrela, Ele não conhece você? Ele não conhece a sua vida? Aleluia. Quando o texto diz que quando a viu, Lucas está dizendo para mim e para você o seguinte: eu e você servimos um Deus que enxerga. Eu e você servimos um Deus que te observa. Aleluia. Eu e você servimos um Deus que se importa conosco. Aleluia. Um Deus que olha para você, conhece seu coração, conhece o seu sofrimento e conhece a sua dor. O mesmo Deus que sabe o nome das estrelas, Ele sabe onde você mora, Ele sabe qual é o endereço, Ele sabe quanto está o seu coração agora. E Ele está te dizendo uma coisa para você, meu filho, fica tranquilo. Assim como essa mulher foi sepultar o filho dela e ela não tinha noção que encontraria Jesus, porque Jesus é assim, você não sabe que vai encontrar Ele, mas Ele já marcou esse encontro com você aqui hoje. Aleluia! Existe uma agenda no céu dizendo, eu vou me encontrar com meu filho hoje e vou mudar a história dele. Aleluia! Lucas está dizendo para os gregos, eu até falei isso aqui no Alicerçado da Apologética. Aqui nós tivemos um belo de um trabalho aqui do pessoal da IBD, do pastor Ronaldo, que fez aqui um belo de um trabalho. E eu falei a respeito sobre os estoicos. O estoicismo era uma linha de pensamento da filosofia grega que dizia o seguinte, que os deuses criam os homens e não se envolvem com eles, são inerentes, não se relacionam. São deuses que não sentem nada por eles e largam os homens ao seu acaso. Simplesmente os homens estão abandonados. Lucas está dizendo, não. O meu Deus é diferente. O meu Deus me enxerga. Oh, aleluia. E Ele me enxerga tanto que Ele me observa, Ele me conhece exatamente como eu sou. Aleluia. Por isso que o texto diz que quando a viu, Deus está dizendo, Lucas está dizendo para mim e para você, mesmo ele lá no ambiente de alegria, ele consegue olhar lá do outro lado da rua e ver um sofrimento pesado sobre a vida da mulher. Na sua Bíblia, o texto diz, e se compadeceu dela. Aleluia. Isso aqui é fenomenal. A ideia de se compadeceu é de misericórdia. A palavra grega aqui é uma palavra bonita. Vem de dentro para fora, pastor Dilton. Daqui de dentro. Splarnigzomai. Vem aqui do ventre para fora. É a ideia de movimento de tripa. É uma ideia que vem daqui de dentro do estômago. É um movimento de dentro para fora. A nossa palavra em português não consegue nem... tenta chegar um pouco perto da ideia do sabor que é a palavra, da força que é a palavra. É de dentro para fora. E se compadeceu dela. É a mesma ideia que vai acontecer em Lucas 10:33, da parábola do samaritano. Se compadeceu dele. É de dentro para fora. O que Cristo teve por você não foi pena, é misericórdia. Qual é a diferença? Pena é quando você encontra um morador em situação de rua, na esquina, pedindo um dinheiro, um trocado, e você dá 10 reais para ele. Vai resolver o problema dele? Sim ou não? Não vai resolver. Por que não resolve? Porque aqueles 10 reais vai resolver um problema momentâneo. Jesus, Ele não veio para te resolver problemas momentâneos. Ele veio mudar a história da sua vida, da sua casa e da sua família. Pena, eu dou dinheiro e deixo ele ali. E misericórdia, eu pego ele e levo ele para minha casa. Jesus não teve pena de você, Jesus teve misericórdia. Ele te pegou no chão e trouxe para casa. Aleluia! Aleluia! Misericórdia é isso. Misericórdia é a capacidade que o céu, que Cristo tem por você. E misericórdia é um negócio bacana quando você anda misericórdia pro ponto de vista hebraico. Você anda lá para o Antigo Testamento, os judeus eles vão correlacionar a palavra misericórdia vai vir da palavra útero. E eu acho muito bacana essa maneira dos judeus escreverem isso. Por que os judeus, quando escrevem misericórdia, eles pegam lá a raiz da palavra útero? Porque o bebê fica imerso no líquido imerso no saco gestacional, envolto ali, dentro desse saco, imerso no líquido amniótico. O bebê não tem noção do que a mãe está passando aqui fora para ele ser gerado em vida ali dentro. Durante 9 meses ela passa uma série de problemas, dificuldades,
questão de mudança de corpo, posições para dormir, lutas que tem, toda mulher gestante vai passar. Então, o bebê quando nasce, ele não tem noção do que aconteceu. Ele vem à vida, e ele não sabe que durante 9 meses, ele só chegou à vida porque alguém, aleluia, estava ali, se alimentando e gerando ele em vida. Assim é você e eu. Você não tem noção do que aconteceu de janeiro até hoje para você chegar aqui. Você só está aqui não é porque o seu gerente da conta é gente boa, porque o seu médico te salvou, não. Você só está aqui porque a misericórdia de Deus te gerou e te envolveu debaixo da graça dele. Aleluia! Remandará, súria. Aleluia! Isso é misericórdia. Misericórdia é isso. Misericórdia é o traço de Deus te gerar. Ainda caminhando ainda por dentro da misericórdia, aí tem um salmista. Salmo 23, verso 6. O salmo mais bonito do Antigo Testamento. Como diz Spurgeon, a pérola dos salmos. Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Eu citei isso aqui uma vez aqui na igreja. Como diz o nosso pastor, repetição é pedagógica. A palavra aí na sua Bíblia, Salmo 23, verso 6. É da segunda parte do Salmo chamada Cântico do Hospedeiro. Salmo é dividido em 2 partes. Cântico do pastor de 1 a 4, 5 a 6, Cântico do Hospedeiro. Davi está fazendo o Cântico do Hospedeiro, onde Deus é o dono da hospedaria e Davi é aquela pessoa que vai descansar, é o hóspede. Ele entra na hospedaria e os inimigos estão do lado de fora. Estão lá do lado de fora. E Davi está lá do lado de dentro sendo alimentado pela presença de Deus. Então Deus vai liberar Davi e vai falar assim, Davi, pode ir embora para sua casa, que você vai sozinho, que você vai embora. Aí Davi diz assim, eu vou embora para minha casa. E Deus, fica tranquilo, que eu vou botar 2 seguranças na sua vida. A palavra aí, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirá. A palavra do hebraico, na ideia aí do texto, seria mais ou menos assim, escolta. Certamente que a bondade e a misericórdia te escoltará. O que Deus está dizendo para Davi? Você pode ter entrado sozinho, mas não vai embora sozinho. Eu vou botar 2 seguranças na sua vida. Bondade e misericórdia vai te escoltar todos os dias da sua vida. Levanta a sua mão, que a bondade e a misericórdia de Deus venha te escoltar e venha te guardar para o resto da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou falar da bondade, não. Deixa eu falar só da misericórdia que Davi falou aí. Por que a misericórdia vem atrás, pastor Lucas? Porque quem segura a gente é a misericórdia. Você só está aqui, e eu só estou aqui, porque a misericórdia sustentou. Porque vontade para desistir, a gente teve algumas. Mas por que nós estamos aqui? Porque o braço forte da misericórdia, oh aleluia, ela nos segurou, oh aleluia, esse se compadeceu. Essa aproximação, remandará, sorrivácia. Essa compaixão de um Deus que se aproxima, que se compadece de nós. Um Deus que reina, um Deus que governa, mas um Deus que chega perto de nós. Esse Deus não é um ídolo, ele é Deus. Um ídolo é manipulável. O ídolo tem poder limitado. O ídolo quando está na sala não está no quarto, quando está no quarto não está na sala. O ídolo quando cai eu colo com super bonde. O ídolo quando fica sujo eu limpo, eu tiro a teia de aranha. Um ídolo eu mudo a cor dele, eu compro o maior. Um Deus não, um Deus, ele que me sustenta. O Deus é ele que me segura, aleluia. Um Deus é ele que me gera, aleluia. Um ídolo eu carrego, Deus é ele que me carrega, aleluia. Quem te sustenta não é um ídolo, quem te sustenta é Deus. É o autor e consumador da sua fé. É Ele que sustenta a sua vida. E Ele se compadece. Ele se compadece de você. Ele se compadece de mim. Ele se aproxima de nós. E qual é a palavra que Jesus diz para ela na sua Bíblia? Olha o que diz o texto. Não chores. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é fantástico. Como é que você vai num velório de alguém e você fala para a mulher, minha querida Raquel Melo, a mulher enlutada, você fala assim para ela, para de chorar. Ao contrário, você vai no velório, o que a gente fala? Não, chora, põe para fora, é importante chorar. Jesus não. Jesus faz o oposto. Ele quebra o protocolo. Ele quebra o protocolo. Ele chega já no velório, no meio do cortejo e fala assim, não chores.
Mas por que ele diz para ela não chores? Jeremias capítulo 16, verso 7. 16, 7. Jeremias 16, 7. Costume judaico. As pessoas, quando estão no rito do funeral judaico, aí a enciclopédia judaica, tem uma enciclopédia judaica, são 10 volumes. Se você não tem, quem está do seu lado vai te dar uma. Negócio bonito, toma posse aí. Negócio bonito, uma mulher que se bacana. 10 volumes, pastor. No volume 6 vai falar sobre o funeral judaico. Funeral judaico vai dizer que a pessoa, quando está enlutada, ela fica em jejum até o sepultamento. Aí segue ali o chamado Shivá, né? Os 7 dias de jejum. Ela está ali, roupa rasgada, cinza sobre a cabeça e gritando, ai de mim. Então, essas pessoas que estão enlutadas com o cadáver em casa, nesse caso aqui, esse garoto morreu tem 24 horas, que é o prazo máximo que um cadáver pode ficar dentro de casa. Então, ele sai de casa para ser sepultado, ela não faz comida. Porque o judeu, que quando está com o luto, tudo que toca é impuro. Você vai ver muito isso em filme americano, é muito comum. É das séries americanas e dos filmes, quando a pessoa está enlutada, tem um buffet. Você já deve ter visto isso. Porque, como a América teve uma influência muito forte dos judeus, então eles absorveram algumas coisas. Então, qual era do rito judaico, meu amigo Marcão? Chegava lá, a pessoa levava, está em Jeremias aí, você está lendo aí? Jeremias 16, 7. Levava o pão do luto e o cálice da consolação. Então a pessoa comia o pão e bebia o cálice. Esse comer o pão e beber o cálice, a pessoa parava de chorar, se alimentava, tomava o vinho e se consolava um pouco. E era muito comum que as pessoas, neste momento, paravam de chorar. Era uma forma de consolo, ainda que seja um consolo tão pequeno, mas era uma forma de carinho. Jesus entra no velório, melhor, no cortejo fúnebre. Eu lembro que eu estudando isso em casa, e Jesus diz para ela assim, não chores. Aí eu em casa, eu falei, Senhor, tem algum problema? Cadê o pão e cadê o cálice? Aí o Espírito falou, não preciso, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia. Não preciso do cálice, eu sou o próprio cálice. Ninguém consola melhor do que Jesus. A melhor viagem para Disney não vai consolar como Cristo consola. Ninguém consegue consolar como Cristo. Kierkegaard vai dizer que os homens têm um amargo na garganta e vão tentar disfarçar esse amargo com algumas coisas. Alguns acham que mudar de cidade vai parar o amargo e vai consolar o coração. Desfazer o casamento e casar com outro vai consolar. Se envolver em drogas, em coisas, coisas rotas, que levam à ruína. Talvez você entrou aqui e está com esse amargo no seu coração. Está ferido por alguma coisa, mas eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, diante do Espírito Santo e diante do Santo Evangelho, ninguém consola melhor do que o Espírito Santo. E que nessa noite Ele venha consolar a sua vida, que nessa noite Ele venha consolar a sua alma, aleluia, e venha limpar de você toda marca que de alguma forma te faz sofrer e te faz você ficar angustiado. Que nessa noite o Espírito Santo, aleluia, venha ser derramado como bálsamo sobre a sua vida. Por que Jesus vai consolar ela primeiro? Por que Jesus já não chegou chutando tudo e ressuscitando o morto? Que essa mulher tem um problema, ela perdeu o marido. Jesus está dizendo, eu não posso resolver o problema dela futuro se eu não resolver o problema passado. Jesus não pode te trazer algo para fora se por dentro você não está bom. Para Ele fazer fora, primeiro Ele tem que te curar dentro. João capítulo 9, versos 2 e 3. Quando os judeus, os discípulos falam para Jesus a questão das questões. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele é um cego de nascença. Ele tem um problema. Então os discípulos logo colocam o sofrimento dele com um problema moral. Porque esse é o nosso problema. A gente não resolve, o problema é moral. Então ele vai resolver, não, ele está em pecado. Ele cometeu algum tipo de torpeza, ou ele, os pais dele, ele está sendo amaldiçoado. Aí Jesus diz, não, verso 3. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. Há quantos anos aquele homem estava ouvindo a vida inteira que ele estava cego por causa de pecado? Então Jesus, antes de curar a cegueira, primeiro cura ele por dentro.
Jesus, antes de fazer algo por fora da sua vida, primeiro Ele vai te curar por dentro. Então que nessa noite a operação de Deus comece por dentro da sua vida, para que em breve você possa viver por fora aquilo que Deus faz por dentro da sua vida. Por isso que Ele vai curar ela, por isso que Ele vai dizer, não chores, por isso que Ele cura ela de toda a ferida. Eu acho interessante na sua Bíblia, verso 14, e chegando-se, tocando no esquife, e parando os que conduziam. Isso aqui é fantástico. Jesus, enquanto conversa com ela, o cortejo fúnebre segue para ser sepultado. Os homens estão ali com a padiola, com a maca, usando linguagem arcaica de português de 1800 e para lá, a padiola. A esposa chegou a me olhar assim, muda o termo, maca. Aí levando a maca lá, meu amigo Magdiel, levando a maca. E Jesus está conversando com ela, pastor Adilto, Jesus está conversando com ela, e toma o cortejo fúnebre. Aí Jesus dá uma batida no cabo da maca. Fala assim, para onde vocês estão indo aí? Não, nós vamos sepultar ele. Aí Jesus, vocês não entenderam? Não tem sepultamento, eu cheguei. Ô Jesus, eu cheguei. Quero ser profeta aqui, que todo processo de morte contra a sua vida, que todo processo de morte contra a sua casa, hoje caia por terra em nome de Jesus. Porque o Deus da vida chegou na sua casa. O Deus da vida chegou no seu lar. Que todo processo de morte, rebadarassúria, contra você, contra a sua família e contra a sua casa, seja dissipado, porque a vida resolveu descer no arraial. Aleluia! 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 Rebadarassúria! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Oh, aleluia! Não vai ter morte. Tem gente dizendo a sua casa vai acabar. Jesus não vai não, acabei de chegar agora. Casamento já era, não vai não, porque eu já desci lá no arraial e a morte deu em retirada. Rebadarassuri, rebadarácia. Remanjo que alavácia. Jesus está dizendo, não, eu cheguei, pá. Quem assumiu o controle dessa casa aqui agora sou eu. Eu que assumi o controle. Olha na sua Bíblia, por gentileza. Isso aqui é fantástico. Cadê? Vem aqui meu amigo Magdiel, dá uma... Não vou fazer isso, pastor. Olha o texto na sua Bíblia. E parando os que conduziam, jovem, eu te mando, levanta-te. Rapaz. Eu quando eu leio esses negócios assim lá em casa, às vezes eu quase mato minha mulher do coração. Eu dou uns berros lá em casa, né? Isso aqui é fenomenal. Meu amigo pastor, tudo bem, como é que você está, Carlos? O texto diz assim, jovem, eu te mando. Porque qual é a minha, como é que funciona eu olhando para esse texto? Pô, o cara está morto. Jesus está falando com eles como se ele estivesse vivo. Jovem, eu te mando. Então, você está vendo isso aí que eu estou vendo? Olha na sua Bíblia. Jovem, eu te mando. Eu falei, que jovem? É cadáver. Aí o Espírito Santo falou comigo, é cadáver para você. Porque você está olhando para agora, mas Deus já está olhando lá na frente. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Às vezes a gente está olhando agora. Não tem jeito. Já era. Acabou. Jesus, não. Eu acabei de chegar. Você está olhando agora, mas eu já estou olhando lá na frente. Ela dá para Cristo o acesso à sua casa. Qual é o acesso? Ela dá para Cristo um garoto morto. E Jesus entra nessa situação. Eu não sei como está a situação da sua casa agora, mas entregue para Cristo do jeito que está. E ela dá para ele morto. E o texto vai dizer, eu acho isso aqui fantástico, verso 15. E o que estivera morto se sentou e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Ela deu morto. E Jesus devolve vivo. Você vai dar quebrado, ele devolve inteiro. Vai dar doente, ele vai devolver curado. Vai dar aquele que bebe, que é viciado, Jesus, eu vou te devolver um pregador, um pastor, uma missionária. Vai tomando posse, aleluia. Senhor, não tem jeito, ele está preso, eu vou te devolver ele liberto, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Aleluia. Esse é o poder do Evangelho. Quando eu olho para isso aqui, eu me animo e eu fico, a minha esperança se enche. Porque não importa como esteja agora a sua vida,
Se eu for fazer um paradoxo aqui, eu fiz um paradoxo desse num domingo aqui, mas eu fiz muito rápido, vou fazer mais devagar. Se você pegar as 3 ressurreições e colocar uma do lado da outra, que Cristo fez. Filha de Jairo, 12 anos, morreu tem poucas horas, está em casa, filho de um pai. Filha da viúva de Naim, morreu tem 24 horas, está no meio do caminho, a caminho de ser sepultado, filho de uma mãe, é um jovem. Lázaro, 4 dias, 2 irmãs, em uma tumba, um homem. Jesus chega na casa de Jairo, de uma menina de 12 anos, morta há poucas horas, e fala para ela: levanta-te. Encontra o filho da viúva de Naim, um jovem, no meio do caminho, filho de uma mãe, levanta-te. Vai lá na aldeia de Betânia, 4 dias que estava morto, e diz: Lázaro, vem para fora. Com Jesus é assim, não importa se esteja em casa, se está no meio do caminho ou se está na sepultura. Não importa se tem poucas horas, 24 horas ou 4 dias. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa a situação. Quando Ele chega, Ele resolve. Quando Ele chega, Ele transforma. Quando Ele chega, Ele resolve as coisas. E hoje Ele está dizendo: